Cristão pode praticar yoga, fazer meditação, ou será que são práticas malignas e as igrejas consideram pecado? Essa é uma pergunta que divide muitas opiniões. Porque o yoga tem sim raízes espirituais, mas as suas práticas são extremamente benéficas para o corpo e para a mente. E no Relatos da Internet de hoje, eu trouxe para vocês aqui a opinião de alguns líderes espirituais e também o relato de pessoas que praticam o yoga. E eu quero saber de você, o que é que você acha? Você pratica o yoga? Já praticou? O que você pensa sobre isso? Trouxe benefícios para você ou trouxe algum tipo de perturbação? Conta aqui pra gente nos comentários, a gente vai adorar saber a sua opinião. Nós vamos ouvir agora o padre Josileu do Queiroz, eu acho ele um fofo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de apertar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Vocês sabem que aqui sempre tem os melhores assuntos, os melhores relatos. Então vamos ouvir o padre. Padre, é errado praticar yoga como atividade física? Muito massa a sua pergunta. E tem muita gente, muitos católicos, não é, cristãos, que tem essa dúvida. Olha, vamos lá. Sobre a yoga, vocês têm que fazer uma clara distinção, tá? Vamos lá. A yoga, enquanto filosofia, né, espiritualidade, ela não condiz com a fé cristã, tá? Ela não se baseia nos ensinamentos de Cristo e, portanto, como filosofia, como espiritualidade, não se pode. Um cristão católico não pode. Agora, a yoga como atividade física, né? Os exercícios físicos que a yoga oferece, aí não tem nenhum problema. Sem a conotação filosófica ou espiritual da yoga. Sem esta conotação. Então, se é só a parte da atividade física, aí não tem nenhum problema. Esse daqui é o perfil da Gessana Mocelini, ela tem um relato bem interessante sobre meditação. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. A igreja não quer que você medite. Ela é muito clara sobre isso. Cristão não pode meditar. E essa é a história de quando eu meditei e fui falar com o pastor. Eu tinha cerca de 11 ou 12 anos quando eu ouvi pela primeira vez que não podia meditar. Eu fiquei, por que não pode meditar? Porque lá na minha casa tinha um CDzinho com meditação guiada, com uma musiquinha de flautinha e tudo mais, e eu adorava fazer aquilo quando eu era criança. Eu colocava o CD e ficava lá, ouvindo, e dizia: coloque seu pensamento em uma bolha e observe essa bolha sumir no horizonte. E aquilo era tão bom, mas eu era criança, eu não sabia muito o que eu estava fazendo. E eu fiquei horrorizada quando eu vi que cristão não pode meditar. Como assim cristão não pode meditar? Mas ninguém fala por quê. Aí você pergunta por que que não pode? Aí vem aquela justificativa. Por quê? Porque é coisa do inimigo. Tá, mas ele faz o quê? Meditação faz o quê? Ninguém conta, só fala que não pode. E aí você aceita que não pode, como você aceita muitas outras coisas que a religião impõe pra você, sem questionar. Eu sempre falo, quando você não pensa, tem alguém que tá pensando por você. E isso é muito perigoso. Eu, pra minha vida, não quero isso. Você quer pra sua? Mas aí acontece que eu fui fazer um curso de meditação e eu adorei aquelas pessoas, adorei aquela vibe, aquela gente assim, e fazer o curso de meditação. E eles passaram uma técnica que é a mesma que eu passei pra vocês aqui recentemente nos vídeos sobre vocalização. E eu cheguei em casa, eu vou fazer vocalização. E aí todo dia, da 1h às 1h20 da tarde, eu meditava. Eu falei, eu não vou meditar mais de 20 minutos, sendo que, pô, eu nunca meditei, agora eu vou querer meditar mais que isso. Por que que eu já fui direto para 20 minutos? Porque antes de fazer esse curso de meditação, eu já fazia meditação de 5 minutos guiada pelo YouTube. Uns vídeos super antigos que estão lá até hoje, mas que me ajudaram a começar essa prática. Só que aí na primeira vez que eu fiz essa vocalização, que já tá aqui no perfil, eu tive uma experiência mística. Eu fui para outra dimensão. E eu me assustei com aquilo. Outra hora eu conto a experiência se vocês quiserem aqui. Aí eu parei, mandei uma mensagem pro instrutor e falei: instrutor, eu fui para outra dimensão. E aconteceu isso, aquilo outro, relatei, falei, meu Deus, o que que eu faço? E ele falou, sim, quando você medita, coisas podem acontecer. E ele foi super restrito, ele não me falou nada. E eu precisava, ele tem uma personalidade que não é muito acessível, assim, então eu não conseguia entrar muito no assunto, sabe? E eu fiquei com muito medo daquilo, porque eu falei, o que aconteceu aqui? Eu acabei de ver uma coisa que eu não sabia que existia, não sabia, nunca tinha ouvido falar, e entrei num universo que era outro universo, que não é esse que a gente tá vendo aqui, não. Como esse instrutor não me deu muita ferramenta, eu falei, fui pra igreja. E fui falar com o pastor da igreja. Falei, pastor do céu, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu fui meditar, pastor, e aconteceu uma experiência assim, assim, assado. Ele falou, irmã, por que que você foi meditar, irmã? Você sabe que não pode meditar, irmã. Eu falei, mas eu queria tentar algo diferente. Eu não sabia que ia ser algo diferente. E agora o que que eu faço? Aí ele falou, irmã, volta pra Deus. Volta pra Deus, irmã. Amanhã tem o culto, você vem no culto, começa aqui de novo.
Mas como que eu vou voltar para Deus se eu nunca saí de perto de Deus? É essa coisa que eu não entendo. Não é porque eu não fui na igreja que eu saí de perto de Deus. Eu lembro que eu chorei pra esse pastor. Esse pastor falou pra mim. Eu falei, pastor, e agora o que eu faço? Minha vida não é mais a mesma, pastor. Meu Deus, eu estou desesperada. Ele, irmã, volte pra igreja. Era só, a solução era só voltar pra igreja, gente. Eu aprendi muito com essa situação. Aprendi muito com essa situação, porque assim, eu voltar pra igreja me resolveu o quê? A mesma coisa que eu não ir na igreja vai me resolver o quê? Eu gosto da igreja. Gostava. Não vou mais. Mas gostava. Mas não era essa a solução. Eu estava buscando algo muito mais profundo. Só voltar pra igreja e ir por ir, assistir o mesmo culto, não ia adiantar nada. Mas eu aprendi muito sobre o que a igreja diz pra você que é certo e errado. A igreja. Não estou falando de Deus, não estou falando de Jesus, tá? Estou falando de doutrina. Quando uma doutrina diz o que você deve ou não fazer, você deve sim questionar. Irmã, não é certo questionar. Não é certo questionar, porque Deus não quer que você questione. Essa é a justificativa. Pois quando eles falam isso, é aí que você tem que questionar. Por quê? Porque algo está errado. Lembre, quando você não pensa por você, alguém está pensando. E eu acho isso perigoso. Eu fiquei um tempinho sem meditar porque me deu medo. Mas voltei. Por quê? Porque a meditação me transformou. E acredite, a meditação me levou muito mais próximo de Deus do que eu estava antes. Então, a meditação transforma. A meditação muda quem você é. Tente e depois me fale. Agora me conta aqui nos comentários, você já meditou? Você já teve alguma experiência? A meditação te trouxe mais autoconhecimento, mais equilíbrio? Aconteceu alguma coisa durante esses períodos de meditação? Conta aqui pra gente. Esse vídeo é da Amanda A. Micaeli, pelo menos é assim que tá no perfil dela, e ela tem uma opinião bem dura sobre o yoga. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. É por isso que você vai ver até cristão fazendo yoga. Gente, eu sei como te foi apresentado. Como uma atividade física, não é não? Mas se você soubesse o que é... se você tivesse com os olhos espirituais bem abertos, você rejeitaria na hora. Só tá na classificação errada. Tá na classificação de saúde, bem-estar, não é? Não. Deveria estar na classificação religião. Estão te apresentando o yoga da forma errada. Você não tá alongando o seu corpo. Você está participando de um ritual hindu. Yoga is ritual. Dá uma pesquisada lá no Google, a palavra darshanas. Você vai ver que o hindu ele tem 6 filosofias. São como se fossem os pilares, entendeu? O yoga é uma prática de meditação, de controle mental. O objetivo ali é se conectar com o Brahma, que é o deus hindu. Gente, eu vou mostrar pra vocês um vídeo que ele é muito interessante. É de uma menina cristã. Quando começou aqueles mantras, ela estranhou. Algo no espírito dela testificou que aquilo ali não tá certo. Tem alguma coisa a mais, não é só alongamento, não. Gente, o que mais estamos vendo são diferentes tipos de enganos. Para que o cristão abra só uma brecha. Quando você tem contato com qualquer tipo de ocultismo ou faz qualquer ritual velado, ele é um deus que é um deus pagão, você abre uma brecha, uma porta de entrada. E é a porta de entrada, é o pecado ali de profanação do templo. Tem um versículo que fala assim pro povo de Deus: tenham cuidado para não serem enganados. O povo de Deus pode ser enganado. E para não se interessarem pelos deuses de outras nações, dizendo: como essas nações adoram seus deuses? Eu vou fazer o mesmo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma forma que fazem essas nações. Gente, nem todo mundo negou a Deus, não. Tem gente que continua adorando a Deus, mas está se envolvendo com aquilo que Deus não permite com que a gente se envolva. Tem adorações que Deus não aceita. Está escrito aqui, ó. Gente, esse versículo é profundo. Não adorem o seu Deus, ou seja, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, da mesma forma. Gente, quantos não tem se envolvido com diferentes tipos de meditações e ativações e desativações de sei lá o que, e chakras, caindo naquele engano, ó, de mas minha motivação é nobre. Se a motivação é nobre, tá tudo bem. Às vezes eu só tô procurando uma cura. Então é pra você que eu quero deixar uma palavra. Você não disse que crê em Deus, não crê no Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus que criou céus e terra. Então você também tem que crer na Bíblia. E na Bíblia conta a história do rei Acasias, que ele tinha se machucado gravemente, e ele foi atrás ali de outros deuses só para descobrir se ele ia sobreviver, mas o anjo do Senhor respondeu: acaso não há Deus em Israel? Eu te pergunto isso aí, é com os deuses pagãos que você tem buscado a cura da sua alma, a cura das suas feridas? Não tem Deus em Israel, não? Vem cá, não é você que diz crer no Deus que fez fogo cair do céu? O que é o seu problema para Deus? Às vezes você só está passando pelo deserto, porque foi no deserto que o povo de Deus se voltou contra Deus. Não estava tudo bem mesmo? Então eu vou fazer o meu bezerro de ouro. Cuidado, povo de Deus. Será que você não deveria ser mais prudente com aquilo que é o mais importante para você, que é a sua salvação, a sua vida com Deus? Se é o pilar da sua vida, por que você não pesquisa antes? Um dos deuses do mundo que está totalmente ligado ao yoga é o deus da destruição. Nós vamos falar mais sobre isso no Águas Profundas nível 2, porque é impossível se aprofundar tanto aqui. Esse daqui é o perfil Douglas.lock.
Eu vou deixar o arroba de todos aqui na descrição, tá? E ele tem uma fala bem interessante sobre yoga e meditação. A prática da meditação faz parte da maioria das culturas da humanidade. Tem a ver com você sair da superfície da existência e voltar para a sua interioridade, estar presente consigo mesmo, refletindo no seu mundo interior. E o que vai alterar a qualidade da sua meditação é o conteúdo no qual você vai meditar. E é esse o grande diferencial da fé cristã, uma vez que não é meramente um esvaziar da mente, mas um refletir, meditar, ponderar no conteúdo do Evangelho, das boas novas da graça de Deus, do reino de Deus, da presença de Jesus em você, por você. E quando isso é feito nessa realidade, nessa qualidade do Evangelho, com certeza é uma prática de Deus, e eu gostaria de encorajar você a ter essa disciplina na sua própria vida. Interessante trazer uma ferramenta que traz benefícios à mente, ao corpo, dentro desse contexto, né? Porque se você enxerga como algo perigoso, como algo que não faz parte da sua fé, não significa que tudo que existe ali seja ruim, né? Se você pegar uma ferramenta, seja ela qual for, uma faca, ela pode fazer uma grande destruição, como ela também pode salvar uma vida, como ela também pode cortar um pão. Então, uma ferramenta, ela é pura em si. Agora depende do contexto que você encaixa ela. Bom, pelo menos é assim que eu penso. Esse daqui é Dom José Falcão e ele diz o que a Igreja Católica pensa sobre a yoga. O que é que a Igreja diz a respeito da yoga? O que é que a Igreja diz a respeito de outros exercícios orientais, surgidos lá no Oriente, Índia e outros países? O que é que a Igreja diz a respeito disso? Primeiro, eu peço a vocês que leiam um excelente documento da então Congregação para a Doutrina da Fé, Carta aos Bispos da Igreja Católica, acerca de alguns aspectos da meditação cristã, de 15 de outubro de 1989. E é baseado nesse documento que eu digo essas poucas palavras nesses 5 minutos que me restam. A questão não é tanto o exercício, o método, colocar as mãos assim, dobrar as pernas, cruzar as pernas, etc. São disposições corporais que não são encontradas na Sagrada Escritura. A meditação, enquanto tal, é um método de espiritualidade cristã. Meditar. A disposição do corpo na meditação, na palavra de Deus, rezar de pé, com os braços levantados, com os braços unidos, sentado, ajoelhado, prostrado, isto é, com o rosto no chão, o corpo todo ou parte dele, ou ajoelhado. Essas são as formas bíblicas de gestos corporais. Todavia, enquanto tal, as outras formas, as outras posições corporais de métodos que não são cristãos, em si, eles não são algo mau, mas a questão central é a finalidade daquele exercício mental, a finalidade daquela técnica, vamos dizer, de posição corporal e também de meditação. É meditação para quem? É para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Ah, tudo bem. É uma meditação que supõe e professa a fé na Trindade, a fé na ressurreição de Cristo, a fé na Eucaristia, a fé na Palavra de Deus. Ah, os 5 critérios. Não, aqui é tudo muito zen. Aqui é você para sair de si, para entrar em outra dimensão. E como é? Que linguagem é? Não, é para você entrar, é o karma, é o mantra. Olha, respeita essa nomenclatura das pessoas, mas essa não é a linguagem cristã, não. Então pergunte ao você que faz o exercício de yoga em si, enquanto tal,
ou qualquer outro método oriental. Enquanto tal, o exercício, a disposição, o método de meditação, de relaxamento, sei lá, enquanto tal, ele não é proibido. Igreja, carta aos bispos da Igreja Católica, acerca de alguns aspectos da meditação cristã. Leiam esse documento. A posição dele é precisamente esta: a finalidade da oração cristã é a criatura chegar diante do Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É, portanto, a finalidade reconhecer os seus pecados, louvar, bendizer e glorificar a Deus, entregar o seu coração a Ele, professar, adorando, bendizendo e glorificando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das Escrituras, o Deus que se encarnou, Cristo, que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Diga-me, você que está fazendo qualquer exercício de meditação oriental, isso está bem claro na sua vida? Isso está explícito? A pessoa com quem você faz yoga ou qualquer outro exercício crê nessas 5 verdades? Não, mas bem, olha, meu conselho, e com isso eu termino, é um jeito bem matuto, bem quadrado, bem atrasado. Técnica de meditação: joelhos diante do Santíssimo Sacramento, isso basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Independentemente do ponto de vista que cada um tenha sobre esse assunto ou sobre qualquer assunto, eu acredito que conhecer diferentes pontos de vista, diferentes experiências, trazem muito mais consciência. A gente reflete sobre esse assunto com consciência do que apenas julgar sem nenhuma informação sobre aquele assunto. E por isso que é importante o seu comentário, a sua experiência, a sua vivência, o que você entende, o que é que você sabe de verdade, né, sobre esse assunto, o que trouxe de benefício para você, ou se não trouxe nada, enfim. Toda a experiência ela é válida e ela pode servir de luz para outras pessoas. É claro que com respeito, com amor, com educação, o seu comentário é muito bem-vindo. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva no canal, já aperta o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. E eu te vejo em breve no próximo vídeo.